Bom, então aqui para a gente trabalhar com o balanceamento de reações por semi-reações, acho que não sei se vocês já viram, né, como fazer essa estratégia de balanceamento, mas sim, é bastante importante para reações que a gente não tenha, que sejam de oxirredução e que a gente não tenha as substâncias envolvidas apenas sabendo quem está oxidando e quem está reduzindo. Então é uma estratégia de balanceamento de reação por oxirredução e também para semi-reações que a gente não considera os elementos que não oxidam, que reduzem, como a gente viu, né, o potássio, por exemplo, permanganato, não é importante se é permanganato de potássio, permanganato de amônio ou permanganato de alguma coisa, sim o permanganato na reação. Então, são semi-reações iônicas também, ou equações iônicas, né, que a gente não necessita de informar aqui qual que é a substância que não está sendo oxidada ou reduzida, tá certo? E aí, no caso, vai ser importante se o meio é ácido ou básico, né? E e as substâncias que estão sofrendo oxidação e redução, certo? Vou utilizar aqui o livro do Brown, né? Que tem na nossa biblioteca virtual e que também eu peguei o material aqui próprio do livro, né? Porque aí ajuda a gente, né, também acelera aqui o processo de elaboração. A outra transparência sobre o eletrodo eu me empolguei, né, e elaborei uma transparência no PowerPoint, e depois eu vou fazer no PowerPoint, né, mas essa daqui, como tá bem batido, talvez você já tenha visto esses conceitos, é só para a gente revisar também alguns conceitos importantes, tá certo? Então, aqui no caso, nas reações de oxirredução, né, nós temos uma substância que está oxidando, outra que está reduzindo. Por exemplo, a reação aqui de simples troca, que a gente chama, né, e aqui uma reação reduzida, onde a gente coloca só os íons importantes para redução. Por exemplo, se eu coloco zinco em ácido clorídrico, independente se é ácido clorídrico, ácido sulfúrico ou ácido nítrico, né? Só se o nitrato participar da reação também, que algumas vezes participa, mas se não for o caso importante o ânion aqui do ácido, eu não preciso representar. Eu posso colocar numa equação iônica, tá certo? Onde eu coloco apenas os íons importantes para a reação, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei zinco em ácido clorídrico e aqui nesse caso eu tive uma reação espontânea. Nós já vimos aqui que o zinco tem um potencial de redução menor do que o hidrogênio, então provavelmente ele vai oxidar mais fácil aqui do que se fosse cobre, por exemplo, que tem um potencial de redução maior do que o zinco, maior do que do zinco também, mas também do hidrogênio, tá certo? Então, se eu coloco o zinco em ácido, né, ocorre reação, e se fosse o contrário, se eu borbulhasse hidrogênio numa solução de sulfato de zinco, não ocorreria a reação, certo? Então, nesse caso aqui, pelos potenciais de redução que a gente vai aprofundar mais para frente ainda. Temos bastante tempo para falar de eletroquímica, né? Mas aqui é os passos iniciais. Então, aqui nesse caso, eu tenho... Então, nós temos aqui o número de oxidação do zinco, que foi de 0 para mais 2, então o número de oxidação aumentou. O número de oxidação do hidrogênio foi de mais 1 para 0, então ele diminuiu ou reduziu, né? Então a gente fala que o zinco é oxidado a zinco 2+, enquanto que o hidrogênio é reduzido a hidrogênio gasoso, certo? O hidrogênio mais, ou H+, faz com que o zinco seja oxidado, então ele é o agente oxidante, o agente de oxidação, né? E o zinco faz com que o hidrogênio seja reduzido, então o zinco será o agente redutor ou agente de redução, né? Observe que o agente de redução é oxidado e o agente de oxidação é reduzido, ok? Então aqui no caso, né, acho que essas figuras não tem muito nexo, né, mas aqui só formas de oxidação e redução. Quem está oxidando aqui há uma troca, né, quem aumenta
um número de oxidação provoca a redução do número de oxidação do outro, e aqui a reação que a gente já viu entre zinco e cobre, certo? Mas aqui nesse caso, nós temos, né, pela lei da conservação da massa de Lavoisier, que a quantidade de cada elemento presente no início da reação deve estar presente no final, que também é uma prova do átomo de Dalton, né, que assim, os átomos têm massas constantes, então só há uma troca entre formação e quebra de ligações, né, os átomos se rearranjam e as massas permanecem constantes, né, então por isso que o número de elementos no início e no final tem que ser constante. Mas também temos que atentar, né, se ainda não atentaram, tem que prestar atenção nisso, que é uma conservação de carga também. Né? Os elétrons não são perdidos em uma reação química, e sim são doados e recebidos. Assim como a carga, né, nos reagentes, se a reação, né, é iônica, se eu estou demonstrando uma reação iônica, então as cargas no início e no final da reação tem que ser também iguais. Então, por exemplo, nessa aqui, eu tenho a somatória das cargas, tem duas cargas positivas aqui no início. Então, no final, eu tenho que ter duas cargas positivas também. Se for negativa, a mesma coisa. Né? E por isso que esse é o princípio do balanceamento das cargas, né? E também envolvido no processo de oxirredução, o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos, certo? Então, nas semi-reações, o método de semi-reações, né, as semi-reações são um meio conveniente para separar reações de oxidação e de redução, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui a oxidação do estanho, né, e a redução do ferro, acho que aqui está errado, né, a carga do ferro. Mas aqui no caso, o estanho está indo de estanho 2 para estanho 4, né? O estanho está oxidando e o ferro aqui está reduzindo. Aqui, ó, dá para perceber que está errado, né? Que aqui a carga do ferro é 2. Então o ferro 3 está indo a ferro 2. Né? Então sempre que uma espécie oxida, a outra reduz. Né? Como são íons simples, né? Então o número de oxidação é igual à carga desses elementos, certo? Então aqui eu posso separar, ó, tem o estanho, eu separo numa semi-reação de oxidação, né? Então aqui no caso eu tenho aqui 2 elétrons e aqui, quer dizer, 2 cargas positivas, aqui 4 cargas positivas, eu balanceio uma semi-reação com elétrons, certo? Não tem como eu acrescentar cargas positivas, só como a gente vai ver a estratégia de acrescentar H+, né, mas só quando for equações mais complexas, o meio é ácido, o meio é básico, assim por diante. Mas essas reações simples, eu posso balancear simplesmente colocando, se for só a carga, o problema é só a carga, né? Ó, aqui eu tenho ferro, ferro, estanho, estanho. Então o problema é só a carga. Então eu balanceio simplesmente com elétrons. Se eu tenho duas cargas positivas, aqui é 4, se eu colocar 2 elétrons desse lado, então 4 mais menos 2, né, vai ficar 2 cargas positivas desse lado e 2 cargas positivas desse lado. A mesma coisa aqui embaixo. Né? Eu tenho aqui, desse lado aqui eu tenho 4 cargas positivas e desse lado eu tenho 6 cargas positivas. Então, para eu balancear, eu coloco elétrons aqui do lado que tem mais cargas positivas. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho 6, aí eu coloco 2 cargas negativas, 4 cargas positivas, e aí fica balanceada as cargas positivas desse lado e desse lado, certo? Então, aqui na oxidação também ocorre uma liberação de elétrons. Então, elétrons são produtos numa semi-reação aqui iônica, tá certo? Então, aqui no caso, na oxidação, os elétrons são produtos, tá certo? E na redução, né, quando eu tenho redução, eu tenho consumo de elétrons para diminuir o número de oxidação. Então, aqui, os elétrons são reagentes, ok? Então, é bem importante, né, saber dessas regras para não se embolar depois, né, quando começar a ficar mais complexo, né? E aqui, por essa regra de balanceamento das semi-reações, eu tenho aqui uma estratégia para
balanceamento de reações de oxirredução mais complexas, que eu não sei, né? Eu só sei se o meio está ácido ou se está básico, mas não sei que lado que tem água, por exemplo, água ou está consumindo água e assim por diante, tá certo? Então, por exemplo, aqui se eu tenho apenas essas informações, ó, considere uma titulação de solução ácida de oxalato de sódio, tá certo? Incolor, com permanganato de potássio, né, que é um violeta escuro, né? O permanganato é reduzido a manganês 2, né? Enquanto que o oxalato é oxidado a dióxido de carbono, ok? O ponto de equivalência é dado pela presença de uma cor rosa claro, ou seja, quando eu tiver excesso de permanganato, né, a solução começa a ficar rosa, né? Então é uma titulação por oxirredução, né? Acho que vocês devem ter feito lá em análise quantitativa, né? A titulação por oxirredução, né? E aqui, se mais permanganato adicionado à solução, passa por pura devido ao excesso de permanganato, ok? E aí, como que a gente balanceia essa reação tendo só essas informações, que eu tenho oxalato indo a CO2 e permanganato indo a manganês 2, né? Então aqui tem esses passos, né, assim como outras regras, né, para montar a molécula, para fazer outros processos, né, de conceitos da química, a gente tem esses passos para fazer o balanceamento pelo método das semi-reações, tá certo? Então, qual a equação química balanceada dessa reação aqui? Okay? E aí tem esse exemplo, né, no Brown, tem um exemplo no Atkins, se quiserem, né, na parte de eletroquímica dos livros de química geral de nível superior, sempre tem essa estratégia aqui de balanceamento. Nem sempre é passado, né, não sei se vocês viram durante o curso, o ideal é que tivessem visto. Mas se não viram, está vendo agora. Tá? Então aqui nesse caso, escreva as duas semi-reações, faça o balanceamento de cada semi-reações. Né? Então, vamos fazer passo a passo. Né? Então, primeiro, fazer, escrever as duas semi-reações, certo? Então, o primeiro passo aqui, ó, as duas semi-reações em completação. Então, aqui, permanganato indo a manganês 2 e oxalato indo a CO2, certo? Adição de água e H+, né, eu vou balancear. Então aqui, ó, faço o balanceamento de cada semi-reações. Primeiro com os elementos hidrogênio e oxigênio, tá certo? Depois faço o balanceamento do oxigênio com água. Depois faço o balanceamento aqui, primeiro com elementos diferentes de hidrogênio e oxigênio. Okay? Então, aqui a primeira parte é eu fazer o balanceamento aqui, ó. Aqui os elementos que não são oxigênios e hidrogênio, né, às vezes acontece, ó, na segunda parte aqui, mas aqui no caso, no permanganato, né, ou no manganês, tem 1 e 1, então não preciso fazer nada. Na segunda, né, geralmente eu faço primeiro de oxidação e depois de redução, aqui ele está fazendo os dois ao mesmo tempo. Né? Mas aqui, por exemplo, depois eu tenho mais exemplos para mostrar para vocês. Aqui ó, eu tenho 2 carbonos, né? Então quem não é oxigênio e hidrogênio é só o carbono. Então eu tenho 2 carbonos, coloco um 2 aqui. E aí já está balanceado. A primeira etapa já está feita. Balancear os elementos que são diferentes de hidrogênio e oxigênio. Depois faço o balanceamento do oxigênio adicionando água, né? Então aqui a segunda parte é eu colocar aqui, ele já adiantou aqui uma etapa, né? Mas aqui no caso, como eu tenho 4 oxigênios, eu vou colocar 4 moléculas de água desse lado, como ele fez aqui, tá certo? Então balanceio os átomos de oxigênio, tenho 4 oxigênio, coloco 4 moléculas de água aqui, ok? Depois, a segunda parte, depois faço o balanceamento do hidrogênio adicionando H+. Então aqui é a terceira etapa, né? Adiciono
balanceio os hidrogênios acrescentando H+. Então, eu tenho 4 vezes 2, 4 moléculas de água aqui, então 8 hidrogênios, então eu coloco 8H+ desse lado aqui, tá certo? Porque o meio está ácido, isso é a estratégia de balanceamento para o meio ácido, ok? Termine fazendo o balanceamento da carga adicionando elétrons, então item D, né? Balanceio aqui as cargas, né, acrescentando elétrons, tá certo? Existe uma carga 7+, à esquerda e duas cargas positivas à direita. Então aqui eu tenho 8 cargas positivas desse lado, né, mais uma negativa aqui. Né? Então eu tenho 7 cargas positivas desse lado, então eu tenho que somar aqui positivo com negativo. Então, o total, eu tenho 7 cargas positivas desse lado. 8 positivas e uma negativa, total de 7 positivas. E desse lado aqui, eu tenho 2 positivas. Então, eu tenho que acrescentar elétrons, né? E aqui, no caso, como está ocorrendo a redução, os elétrons vão no reagente, tá certo? Então, se eu acrescentar aqui, se eu tenho 7 cargas positivas, se eu acrescentar 5 elétrons, eu reduzo essas cargas positivas de 7 para 2. E aqui no caso, ó, 5 cargas negativas mais uma carga negativa, 6 cargas negativas e 8 cargas positivas, o total aqui desse lado de 2 cargas positivas e desse lado 2 cargas positivas, certo? Bom, para o, o oxalato, né? Aqui também o oxigênio já está balanceado, né? A gente colocou 2 aqui, ó, o carbono estava balanceado e aqui automaticamente o oxigênio já estava balanceado. Então não precisei acrescentar água, né? E nem H+. Né? Então aqui no caso eu só vou ter que balancear agora aqui as cargas. Então eu tenho 2 cargas negativas desse lado, se eu colocar 2 elétrons desse lado, e para a reação no caso da oxidação, né, do oxalato, os elétrons estão nos produtos, né? Então, necessariamente eu tenho que colocar elétrons nos reagentes quando estiver reduzindo e elétrons na parte dos produtos quando estiver oxidando. Então, colocando 2 cargas negativas, eu balanceio as cargas aqui da semi-reação, certo? Bom, fiz esse processo, balanceei as semi-reações, certo? Agora eu vou ter que juntar novamente para determinar a equação global, né, dessa reação. Então, multiplique cada semi-reações para fazer com que o número de elétrons seja igual. Então, aqui, ó, nessa reação eu tenho os 5 elétrons. E nessa reação eu tenho 2 elétrons. O que eu vou fazer? Multiplico essa semi-reação por 2 e multiplico essa semi-reação por 5. Eu vou ter 5 elétrons desse lado, 10 elétrons desse lado e 10 elétrons desse lado, certo? Então, multipliquei a primeira por 2, ficou 10 elétrons, 16H+, 2 permanganatos, 2 manganês e 8 moléculas de água. Na segunda, né, eu tenho 2 elétrons, multiplico por 5, aí fica 10 elétrons também. Então, aqui 5 oxalatos, aqui 5 vezes 2, 10 CO2 e 10 elétrons. E aí eu posso fazer a somatória, faço a adição das duas semi-reações. Né? Como eu tenho 10 elétrons de um lado, 10 elétrons de outro, se eu tenho uma espécie como reagente e a mesma espécie como produto, eu posso cortar os dois. E se, por exemplo, eu tivesse água aqui embaixo, né, eu poderia descontar a quantidade de água que tem de lado do outro, né, para que apareça água ou H+ apenas de um lado, tá certo? Então aqui somando, né, eu tenho aqui 16H+, né, 2 permanganatos, né, é só somar, corta os hidrogênios e soma os outros elementos, né, 16H+, 2 permanganatos e 5 oxalatos. E do outro lado, 2 manganês, 8 moléculas de água e 10 CO2. E aí está balanceada a reação, certo?
Então, aqui nesse caso, essa é a estratégia, né? Separo quem está oxidando, quem está reduzindo, balanceio as semi-reações de oxidação e redução, né? Das equações iônicas, e aí no final eu somo as semi-reações para dar a equação global, ok? Bom, e aí, né, se o meio tiver básico, né, então aqui eu não vou fazer para o meio básico, é quase a mesma coisa, tem algumas nuances, né, diferentes, se vocês quiserem, tem tanto no Brown como no Atkins, né, tem um exemplo para meio ácido e meio básico, geralmente é meio ácido, mas o meio básico, né, tem uma nuance um pouco diferente, mas é quase a mesma estratégia, balanceio as semi-reações, né, de oxidação e de redução, e depois faço a somatória para encontrar a equação global, né? Multiplico para ter o mesmo número de elétrons como reagente como produto, e aí depois eu somo, corto os elétrons e faço a somatória, né? Aqui no caso, né, usamos OH- e água, né, para balancear, e em vez de hidrogênio, H+, e água aqui. Então aqui no caso eu balanceio primeiro com OH- e depois com moléculas de água, né? Para balancear lá depois, balanceio os hidrogênios, né? Com moléculas de água, né? E não com H+. O mesmo método acima é usado, mas o OH- é adicionado para neutralizar o H+ usado, né? Então aqui no caso eu balanceio aqui, né, com moléculas de água e OH-, né? Eu utilizo. E aqui no caso também dá para, se fosse meio básico, né, eu colocaria 16 OH- aqui desse lado, né, e 16 OH- desse lado, se fosse o meio básico, né. Aí o que vai acontecer? OH- com H+ forma água, né, então formaria 16 moléculas de água aqui desse lado, eu tenho 8 moléculas de água desse lado. Então, no total, corto essa molécula de água desse lado, sobra 8 moléculas de água desse lado, mais 16 OH- desse lado, certo? Então, também tem essa estratégia, né? Eu posso balancear como se fosse o meio ácido, e aí depois adicionar o H+ que tem desse lado, coloco 16 OH-, mais 16 OH- do outro lado, e aí eu formo moléculas de água e corto as moléculas de água que tem em excesso, né? Aqui tem 8, aqui ficaria 16, cortaria 8 moléculas de água desse lado, 8 desse lado, sobraria 8 moléculas de água desse lado aqui, ok? Mas tem uma estratégia aqui para balancear diretamente com o H-, né? Um pouco diferente, pode confundir um pouco no início, mas teoricamente é o mesmo processo, certo? Então é isso.